Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 41, versículo 51. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 41, versículo 51. Por favor. Quem já achou, levante a sua Bíblia. Ó Deus, nós precisamos que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra. Nós não vamos ler um livro normal, igual aos demais livros que existem. Nós vamos ouvir Tua voz, e nós precisamos compreender. Dai-nos entendimento e nos abençoe através dessa palavra. Nos ensine o que precisamos aprender. Usa a minha boca, meu Pai, mas abençoe toda essa gente que quer Te ouvir. E se você quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Eu não sei se você prestou atenção, mas você que sempre participa das reuniões que eu faço, todas as vezes que eu vou pregar, antes eu oro. Você já reparou isso? Mas você reparou que semana passada eu não fiz isso? Eu não lembrei de orar. E vocês lembram que na hora que o rapaz manifestou que eu mandei embora, ele disse que não lembrava de nada, que não tinha entendido nada. Quando Deus abre o nosso entendimento, uma palavra é suficiente para você entender tudo. Quando o entendimento está fechado, a pessoa não compreende nada. Mas eu creio que você vai entender tudo hoje. Eu não conheço você. Eu não sei o que você já passou ou o que você tem passado na sua vida, não sei. Mas eu quero aprender junto com vocês hoje o que um homem que passou por muitas coisas difíceis, muitas, um homem que recomeçou várias vezes, um homem que passou por humilhações fortes, decepções fortes, injustiças fortes, um homem que passou por vergonhas grandes, mas ele nos deixa muitas lições. Estou falando de José. Vamos ler aqui. Depois de tudo que ele passou, ele teve um filho. Diz assim no versículo 51, Gênesis 41, 51. E chamou José o nome do primogênito de quê? Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Olha para mim agora, deixa a Bíblia aberta. José passou por muitas coisas, e no período da guerra que ele viveu, ou das guerras que ele viveu, ele não tinha entendido o plano de Deus. Ele só foi entender o plano de Deus quando ele saiu das dificuldades que ele estava enfrentando. E os irmãos apareceram e ele já tinha entendido o plano de Deus. Crer no plano de Deus sem entender, só quem é da fé, só quem de fato está bem espiritualmente consegue. Porque sua vida vai tomando um rumo em certos momentos que parece mais que Deus te abandonou do que Deus está no controle de tudo. E José viu os irmãos aprontarem, ele viu pessoas que ele serviu se aproveitarem, ele viu pessoas levantarem mentira contra ele, a ponto de acreditarem na mentira e prenderem ele.
ele passou por muita coisa. Mas quando nasceu o primeiro filho, ele colocou o nome Manassés. Deus me fez esquecer. Esse esquecer não é que ele não lembrava mais do que ele tinha vivido. Não. Esse esquecer aqui é que tudo que ele passou, ele conseguiu superar e continuar bem dentro dele. Sem nada de ruim. Sem mágoa de ninguém. Sem ficar dizendo, sofri muito, você não sabe o que eu passei. Não, mas olhando para a prisão, dizendo, aprendi muito na prisão. Eu aprendi muito na casa de Potifar. Eu aprendi muito com tudo que eu passei. Não é falando com amargura, não é falando com raiva, não é falando, eu já passei por muita coisa, você não sabe o que eu passei, não. É entendendo que fazia parte do plano de Deus, ele passar por muita coisa que ele passou. E o nome desse filho, Manassés, era atribuindo a Deus aquela vitória, porque ele não ficou mal diante de tudo que ele passou. Foram humilhações pesadas, foram decepções grandes, foram situações envolvendo a família. Ele disse, Deus me fez esquecer. Porque tem coisas que nós só conseguimos superar com Deus. Tem situações que nós só conseguimos sair delas bem por causa de Deus. Olhando para Deus, crendo nos planos dele. Foi uma bomba atrás da outra, foi uma bordoada atrás da outra. Naquele período ele não estava entendendo nada, mas continuou confiando. Eu não sei da sua vida, mas tem gente que está vivendo um momento tão difícil, que ela não vê entrar nada, ela só vê sair. E tudo que ela tem é uma reserva, que ela pede a Deus para não acabar. Porque não entra de lado nenhum, só sai, só prejuízos. E eu quero que você entenda, na vida não são só momentos bons, não são todos os dias ensolarados. Tem gente que parece que não conhece a palavra de Deus, porque aqui tem dias maus, aqui tem tempestades, aqui tem momentos difíceis, aqui tem um fogo, aqui tem desertos. Mas quando você é uma pessoa de fé, você sabe se manter nesses dias difíceis. Há quem está preocupado porque mexeu na reserva, porque a reserva está acabando, e tem outros que nem reserva mais tem, acabou. E é difícil viver um momento assim. Tem gente que nunca pediu nada emprestado, não está acostumado a isso. E hoje, mesmo sem graça, mesmo constrangida, ela está tendo que pedir emprestado. Um carro, um nome. Eu sei que tem gente aqui alegre porque fechou um contrato, mas tem gente aqui abalada, abatida porque perdeu um contrato. Tem gente que está alegre porque arrebentou nas vendas, mas tem gente aqui que não vendeu nada. Nada. Tem gente que esse mês pagou tudo. Tem gente que esse mês só conseguiu comer, só sobreviver. Tem gente que comia onde queria e comia o que queria. Hoje nem dentro de casa está conseguindo comer o que quer. Tem gente que comprava aonde queria e tinha crédito. Hoje não compra uma agulha. Ninguém quer vender para ela. Tem gente que a fama dela está tão difícil que ninguém quer trabalhar com ela ou para ela.
difícil. Esses momentos de escassez, de deserto, de vacas magras, esses momentos de humilhações pesadas, de uma decepção atrás da outra, e gente se esquivando de você, te bloqueando, mentindo, dizendo que não está, e você sabe que está, mas não quer te atender. É cruel, é difícil. Momentos que você não está nem preocupado com o mês que vem, você está preocupado com esse mês ainda. Você não está preocupado com o fim do ano, você está preocupado com o que comer amanhã, como encarar a sua situação diante de pessoas que vão te cobrar. Mas Deus trouxe você aqui, Deus está permitindo você ouvir essa mensagem, porque Ele vai te ajudar, Ele vai te tirar dessa situação. Nesse momento difícil da sua vida, o diabo está assim, de olho. No momento que Jó estava naquele deserto, naquela luta, o diabo estava ali de olho, doido para ele falar besteira, para ele blasfemar e perder a bênção dele. No momento que José estava no Egito, com tudo contra ele, o diabo estava de olho, só querendo que ele falasse besteira, que ele perdesse a fé. O diabo estava louco para ele desagradar a Deus. O diabo fica desesperado quando a pessoa está no sufoco e ela está dizendo: Deus vai se levantar a meu favor, eu tudo posso naquele que me fortalece, Deus é comigo, vai dar certo. Ele fica louco, porque ele sabe que todas as vezes que uma pessoa de fé enfrentou deserto, tempestades, lutas, quando saiu, Deus fez coisas grandes. Diga: Deus vai fazer coisas grandes na minha vida. O diabo estava ali torcendo, o diabo estava ali desejando para que a fé fosse abalada, lutando para que de alguma maneira algo entrasse nele que não era para entrar. Só que ele estava bem, e ele começou a viver um tempo que é gostoso de viver. É o tempo que ele foi tirado da cadeia, mandaram ele tomar banho, arrumaram ele, colocaram ele para se apresentar diante de Faraó. São momentos que você começa a ficar diante de pessoas que você nunca imaginou que ia chegar lá. São momentos que a sua voz começa a ter peso diante de pessoas que você nunca pensou que sua voz ia ter peso. E daqui a pouco ele é colocado como governador, e daqui a pouco Deus começa a honrar. E aí, por ter nascido Manassés, por Deus ter ajudado ele a ter esquecido tudo do passado, a não guardar nada, a ter vencido tudo, a estar resolvido, ele viu se aproximar aquelas pessoas que fez mal para ele. Porque quando você vence, começam a vir os irmãos que fizeram mal, começam a vir os amigos de Jó, começa a chegar meio sem graça, quando você precisou não te ajudou, e agora que não precisa, né? Fala: pode contar comigo. Começam a vir os gerentes que não te atendia, e agora que você não precisa, se você quiser tem crédito para você. Começam a aparecer as mulheres de Potifar, que fizeram injustiça, que mentiram a seu respeito, mas viu que não conseguiu te destruir. E se você não estiver bem espiritualmente, se não nascer Manassés, se você não conseguir passar por cima do passado e ficar bem, não nasce o segundo filho, não nasce o que Deus quer que você viva. Porque Deus não vai te abençoar para você se vingar. Deus não vai te abençoar para você estufar o peito e falar: está vendo aí que agora? Está vendo agora? Agora eu estou por cima. Deus não vai fazer isso. Olha o segundo filho dele. Como é o nome do primeiro? Manassés. Será que você não está precisando de Manassés? Será que você não está precisando resolver coisas dentro de você? Será que não tem coisa do passado que hoje te faz mal,
e é uma ferida aberta. Olha o que nasceu aqui depois, olha quem nasceu. Versículo 52. E o nome do segundo chamou o quê? Efraim, porque disse: Deus, quem foi? Deus, tudo dele era com Deus. Deus me fez crescer na terra de quem? Da minha aflição. Preste atenção para você entender, escute. Não podia nascer primeiro Efraim, não podia primeiro ele crescer, primeiro ele tinha que resolver o problema dele. Primeiro ele tinha que estar bem, depois Deus fez ele crescer na terra da aflição. Olha a mulher que acabou de dar o testemunho. Eu era envergonhada no caixa do mercado. Eu ia com calculadora, calculava errado e tinha que voltar a compra. Eu tinha vergonha de olhar para trás, porque o pessoal que estava na fila ficava injuriado. Pois agora eu encho os carrinhos, pois agora eu vou com prazer. E vê se você aprende, você que já teve muito e desperdiçou com besteiras, vê se você aprende com José no tempo das vacas gordas, não desperdiçar, para depois não ficar se arrependendo que gastou com quem não devia. Quando nasceu Efraim, ele estava dizendo: agora eu estou crescendo, mas eu estou com tudo resolvido, com todo mundo que me fez mal. Foi difícil, eu sobrevivi, tendo que recomeçar várias vezes. Tem gente aqui que está indo bem, mas tem gente aqui que está recomeçando do zero. E tem gente aqui recomeçando abaixo do zero, que até para recomeçar, ela está precisando de ajuda. Mas Deus vai te levantar de novo. Quando você é uma pessoa de fé, nesses momentos difíceis, você pode não ter condições de contar com ninguém, mas você sabe que você pode contar com Deus. José contou com Deus, escuta. José contou com Deus, foi uma guerra. Mas nasceu Manassés, nasceu Efraim, e quando os irmãos chegaram, ele já tinha entendido o plano. Na hora que lançaram ele na cova, não deu para entender. Na hora que ele foi vendido escravo, não deu para entender. Na hora que mentiram, ele parou na prisão, não deu para entender nada. Mas depois ele foi encaixando. E ele falou para os irmãos: fique tranquilo, porque Deus permitiu tudo isso. Tudo foi permitido por Deus. Aprendi aqui, aprendi ali, aprendi o que fazer, aprendi o que não fazer, aprendi a não confiar demais, aprendi em certas pessoas, aprendi muita coisa. Muita coisa. E agora eu estou colocando em prática. Eu não sei da sua situação. Eu não sei. Mas eu sei que na vida a gente passa por muitas coisas que nós não queremos passar. Olha o que diz o Salmo 46, versículo 1. Coloca aí, lê alto, por favor. Deus é o nosso refúgio, o quê? Fortaleza, socorro bem presente quando? Na angústia. Tem gente aqui angustiado. Tem gente que teve um dia angustiante, uma semana está tendo dias angustiantes. Tem gente que esse ano está jogando tudo para frente. Tem gente que não tem mais do que se desfazer. Tem gente que não tem nem mais cara para falar certas coisas com certas pessoas, porque ela dá a palavra e não está conseguindo cumprir. Dinheiro não entra, a coisa não acontece.